Oiê! Depois de muito tempo, estou de volta. Eu não vou mentir, eu falei pra vocês no primeiro vídeo desse canal que eu era uma pessoa meio ausente. Não aconteceu muita coisa nesse meio tempo e eu desanimei um pouquinho, mas estamos de volta. Peço perdão se em algum momento do vídeo eu tossi ou a minha voz falhar, mas é porque eu tô meio que me recuperando de uma gripe, então, por favor, não me julguem. Voltamos em grandíssimo estilo com mais um episódio do Entre Versículos. Eu sou a Heloísa e eu posso ser sua nova blogueira de conforto. O tema de hoje é meio tenso. Desculpa se eu fico olhando pra baixo, gente, mas o meu tablet e a minha Bíblia estão aqui, então o meu roteiro tá aqui embaixo, por isso que eu fico olhando. Eu vou tentar não ficar olhando. Confesso que quando Jesus ministrou isso no meu coração pela primeira vez, foi no dia do Dunamis Pocket. E, por irônico que seja, e vocês já vão descobrir, eu fiquei enrolando pra vir falar sobre isso. Vou jogar logo a bomba de uma vez, porque nós temos vergonha de falar sobre Deus. Bomba. Nosso versículo-chave está em Romanos 1,16, que diz: Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Existe uma pergunta que talvez ninguém goste de responder. Você realmente não tem vergonha de Jesus? E é óbvio que a maioria de nós vai responder, é claro que não. Eu? Me envergonhar de Jesus? Porque às vezes a gente não nega Jesus com palavras, dizendo eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus. Não. Às vezes a gente nega com ações. Ou melhor, a falta delas. Nós negamos com o silêncio. Tem gente que posta literalmente tudo nas redes sociais. Posta café, posta as conquistas, posta treino, posta relacionamento. Mas quando Deus faz um milagre, silêncio. Quando Deus responde uma oração, silêncio. Quando a gente tem uma brecha, a gente tem uma oportunidade de falar de Deus para uma outra pessoa, muda de assunto. Então hoje eu quero conversar sobre isso com vocês. Não para apontar o dedo para ninguém, até porque esse vídeo serviria para Heloísa de 1 ano e meio atrás facilmente. Mas porque o Espírito Santo primeiro confrontou o meu coração e talvez ele queira confrontar o seu também. Eu separei aqui 5 pontos que eu quero conversar com vocês. E o primeiro é: a vergonha de Deus nem sempre parece vergonha. A gente imagina que a vergonha de Deus, a vergonha do Evangelho, a vergonha de Jesus é dizer eu não acredito, eu não creio. Mas quase nunca é assim. Na maioria das vezes ela aparece de formas muito discretas. É quando você sente vontade de falar e pensa, melhor não. É quando você deixa de orar em público, independente de onde você esteja, inclusive dentro da igreja, porque alguém pode achar estranho. É quando você é cristão, mas no seu trabalho você nunca mencionou isso. Na sua faculdade, na sua escola, a gente esconde o fato de ser cristão pra ser mais aceito ali entre todo mundo. É quando você tá numa roda de amigos e alguém faz uma piada que claramente ofende cristãos ou ofende a Deus e você dá risada pra estar ali no meio da galera, mas mesmo que você não acredite nisso. É quando você vive uma fé que tá só dentro da igreja. Jesus diz algo muito sério em Lucas 9:26. Quem, pois, se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele também o Filho do Homem se envergonhará. Esse versículo pesa porque Jesus não está falando só de quem rejeita, ele está falando também de quem se envergonha. E rejeição e vergonha são coisas totalmente diferentes. Agora eu entro no ponto do porquê que a gente sente essa vergonha. E eu tenho 3 tópicos dos maiores motivos de a gente sentir vergonha do evangelho ou de falar sobre. O primeiro deles é porque a gente quer ser aceito. Esse é disparado o maior deles. Nós gostamos de atenção, nós gostamos de aprovação, nós gostamos de elogio, nós gostamos do sentimento de pertencer a um local ou a um grupo. Só que seguir a Jesus nunca foi sobre agradar pessoas. Em Gálatas 1:10 diz: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Se a nossa intenção sempre for agradar as pessoas, nós vamos
sempre esconder um pedaço da nossa fé. O segundo tópico é porque nós temos medo de sermos julgados. Nós vivemos em uma direção onde praticamente tudo é aceito, menos falar sobre o evangelho. Você pode falar sobre astrologia, você pode falar sobre o universo, você pode falar sobre energia, mas falar que Cristo salva, as pessoas vão olhar diferente pra você. E aí bate o medo. É instintivo, eu acredito. Bate o medo porque não é todo mundo que aceita isso. Mas, novamente, nós não estamos procurando a aceitação das pessoas. A gente procura aceitação em Deus. E o terceiro ponto é porque às vezes a gente confunde amor com omissão. Nossa, Heloísa, mas essas duas coisas não têm nada a ver. Às vezes a gente pensa, por exemplo, a gente tem ali, seja trabalho, escola, faculdade, a oportunidade de falar para as pessoas sobre Jesus. Mas aí a gente pensa e fala assim, não, acho que é melhor não vou incomodar. Mas desde quando amar alguém é esconder a única, e eu repito, única mensagem que pode salvar essa pessoa. E a gente tem uma analogia bem simples para isso. Se você hoje descobrisse a cura para uma doença, por exemplo, o câncer. Se hoje você descobrisse a cura do câncer, você esconderia das pessoas, sabendo que pode salvar milhares de vidas? Então, por que a gente esconde o evangelho das pessoas, sabendo que ele pode salvar milhares de vidas? A gente vai entrar no terceiro ponto agora, que é Pedro também teve vergonha. Isso de se envergonhar de falar da palavra não começou com a gente, começou lá atrás, há muitos anos. Pedro andou com Jesus, ele viu milagres, ele viu pessoas ressuscitando, e mesmo assim ele negou a Jesus 3 vezes. Mas o problema ali não era a falta de amor, até porque Pedro andou com Jesus, Pedro viu tudo. Então o problema não era a falta de amor, era medo. E quantas vezes a gente não faz igual? A gente pode não negar Jesus falando, eu não conheço. Mas a gente nega agindo como se não conhecêssemos. Entrando no quarto ponto, a gente pode ver como Deus transforma as pessoas. O mesmo Pedro que negou, depois de receber o Espírito Santo, pregou para multidões, foi preso, ameaçado, perseguido e não parou. E por quê? Porque quem conhece Jesus profundamente perde o medo dos homens, perde o medo da opinião alheia, perde o medo de sair falando para as pessoas sobre aquele amor que salva, aquele amor que cura, aquele amor que é supremo. Em Atos 5:29 diz: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E a gente entra no último tópico, que é a pergunta difícil. Se fosse proibido ser cristão, se amanhã instaurassem uma lei proibindo o cristianismo, existiriam provas o suficiente para te condenar? As pessoas saberiam que você segue a Jesus? Ou a sua fé aparece só aos domingos? Ou então, se ninguém soubesse que você é cristão, seria por falta de oportunidade ou porque você sempre escolheu ficar em silêncio? Eu comecei esse vídeo fazendo uma pergunta, que é por que nós temos vergonha de Deus? Mas talvez eu tenha uma pergunta melhor. Quem é grande demais na nossa vida para que a opinião dele valha mais do que a de Deus? Porque sempre que a gente escolhe ficar em silêncio, mesmo sem palavras, é um jeito de dizer a opinião dessa pessoa vale mais que a tua, Senhor. E eu não estou dizendo que ninguém precisa sair por aí gritando os versículos aos 4 ventos. Até porque evangelizar não é ser inconveniente, né, galera? É ser disponível. É falar quando Deus mandar. Não adianta todo mundo saber que você é cristão se você não tem um relacionamento com Deus. Não adianta postar versículozinho no Stories se você não tem um relacionamento com Deus. Não adianta sair aí aos 4 ventos falando de Jesus se você não tem um relacionamento com Deus. E como que eu faço isso? Você tira a sua Bíblia da estante durante a semana para ler, refletir na palavra do Senhor? Você ora, conversa com Deus, pede direcionamento? É viver de forma que Cristo apareça em você.
tem um versículo que eu não me lembro agora e eu vou colocar na edição. Eu acho que ele está em Gálatas, posso estar errada, que é: pois já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. É viver de forma que as pessoas notem uma diferença. Talvez hoje Deus não esteja pedindo para que você pregue para uma multidão. Tá tudo bem. Talvez Ele esteja pedindo apenas para que você pare de esconder quem Ele é na sua vida. Porque o evangelho ele não foi feito para ficar guardado, ele foi feito para ser anunciado. Então, antes da gente encerrar aqui o Entre Versículos de hoje, eu tenho mais uma pergunta. Hoje eu tô cheia das perguntas. E essa é meio séria. Quando foi que alguém conheceu um pouquinho mais de Jesus por sua causa? Se essa pergunta incomodou você, ela também me incomodou. E talvez esse incômodo seja o início do avivamento que Deus quer trazer para nossa vida. Que a gente nunca tenha vergonha daquele que morreu na cruz para nos salvar, porque Jesus nunca teve vergonha de nos amar. Gente, Deus ministrou isso no meu coração. Se eu não me engano, foi dia 22 de maio, que foi o dia do Names Pocket, lá na Unicamp. E eu fiquei enrolando pra vir falar irônico, né? Bem irônico. Eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido transmitir um pouquinho sobre a palavra de Deus pra vocês. Antes de eu terminar esse vídeo, eu preciso falar pra vocês. Eu preciso que vocês me deem ideias de conteúdo aqui. Porque agora eu tô de férias da faculdade, então eu não tenho conteúdo de faculdade pra fazer. A minha vida é muito pacata, eu estou desempregada. Eu não tenho conteúdo pra trazer pra vocês, então me digam coisas que vocês gostariam de ver aqui nesse perfil, ok? Foi isso, amigas. Deus abençoe vocês. Um beijo!